Cobrança. DR começa a multar motoristas que usam faixa exclusiva da EPNB. Alívio após 113 dias de secura, chuva cai e melhora o tempo na capital federal. PGR, após aprovação do Senado, Augusto Aras assume a Procuradoria-Geral da República. E ainda no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre as causas e os tipos de surdez. Olá, eu sou Renata Dourado, seja muito bem-vindo ao Band Cidade de primeira edição. Olha, quinta-feira começa com um alerta para os motoristas daqui da capital do país. A partir de hoje, quem for flagrado dirigindo nas faixas exclusivas para ônibus na EPNB será multado. Antes, a notificação para quem usava o trecho restrito para ônibus era apenas de maneira educativa. Agora, cometer essa infração, além de correr o risco de se envolver em acidentes, vai sentir no bolso. A multa é de quase R$90. A faixa exclusiva na Estrada Parque Núcleo Bandeirante foi criada há quase uma década, mas em agosto deste ano o trecho foi aumentado com a justificativa de dar mais fluidez ao trânsito e beneficiar principalmente quem usa o transporte público da capital. É bom que os ônibus vão, mas assim, por outros que os outros trabalhadores também dos que têm os carros, né, complica muito. Para facilitar a adaptação, quem não fazia parte do grupo prioritário e mesmo assim usava a faixa não era multado. Mas a partir de agora, o flagrante será convertido em multa e pontos na carteira. Quem usa a pista vê a penalidade de R$ 83 e o aumento da faixa exclusiva com ressalvas. Antes não estava tanto com esse tanto de fluxo de carro, porque são muitas saídas, são saídas do Recanto, Riacho, Samambaia, Santo Antônio, então assim, eu acho que piorou. Ela é uma linha de tráfego para os ônibus, né? Mas ela dificulta muito o veículo, né, particular, porque aqui essa entrada aqui, ela poderia adiantar muito mais, que tem muita saída de trânsito aqui, muitos carros, então ele cria um impedimento aqui dos carros pequenos trafegar para entrar na via. Mas para não ser pego de surpresa, é bom ficar ligado às dicas. A faixa exclusiva foi estendida em 3 quilômetros. Ela se junta aos quase 5 quilômetros que já existiam no trecho. Só podem circular ônibus, táxis e transporte escolar. Isso aí, olha, tomou posse hoje o novo Procurador-Geral da República. O nome de Augusto Aras foi aprovado por 68 votos a 10 no plenário do Senado. Antes, ele passou por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e, em meio às críticas sobre supostos abusos cometidos na Operação Lava Jato, defendeu a independência do Ministério Público. Antes da aprovação em plenário, Augusto Aras enfrentou 5 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Ele afirmou que a Operação Lava Jato é um marco no combate à corrupção, mas precisa de correções. Aras também defendeu a nova lei de abuso de autoridade, que criminaliza excessos praticados por agentes públicos e tem sido alvo de críticas por parte de promotores e juízes. Sobre o fato de ter sido escolhido por Bolsonaro fora da lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores, Aras disse que terá uma atuação independente, garantida pela Constituição. Estou reafirmando o compromisso de atuação firme, mas equilibrada, independente e comprometida com a Constituição Federal e com a defesa dos direitos fundamentais. No momento mais tenso, o senador Fabiano Contarato, que é homossexual, questionou a posição do subprocurador, que assinou carta da Associação de Juristas Evangélicos com críticas às relações homoafetivas e em defesa da cura gay. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais, estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador. Aras alegou ter assinado o documento sem ler. No mais, os meus respeitos à Vossa Excelência, à vossa família, aos vossos filhos, que são tão iguais quanto os meus. Eu sou doente. De hipótese alguma. E nem acredita em cura gay também, me permita complementar. Augusto Aras tem 60 anos e está no Ministério Público Federal desde 1987. Logo depois de ser aprovado no Senado, foi ao Palácio da Alvorada para o encontro com o presidente Jair Bolsonaro. E aqui com a gente, Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Essa independência do Ministério Público é fundamental, né? É claro que é, e sempre foi, né? E sempre será. É uma questão institucional até. Né? Não se pode duvidar da intenção
do novo procurador de ser independente e autônomo. Aliás, isso é central nas atividades do Ministério Público. Essa história toda surgiu da mentira de que um procurador escolhido fora da tal da lista tríplice não seria independente. A mentira, inclusive, envolve ilegalidades. O presidente da República não é obrigado a seguir a lista tríplice. Além do mais, essa lista tríplice é elaborada por uma entidade privada, uma associação de procuradores do Ministério Público Federal. Ocorre que o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União e faz parte do MPU, fazem parte, além do MPF, cujos funcionários são representados por essa associação, também o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e também o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, é uma lista tríplice que só pode participar dela, só pode ser votado quem é associado àquela ANPR. Então, o presidente fez muito bem, aliás, isso já está muito claro, né? Magistrados de juristas já deixaram isso claro, que essa lista tríplice chega a ser até absurda a submissão de outros presidentes, por razões até demagógicas, a essa lista tríplice. E o fato de ter sido nomeado, como sempre foi nomeado, um procurador fora da lista não significa necessariamente, ou não significa de forma alguma, que ele não tenha compromissos com a independência e com a integridade do seu trabalho. O novo Procurador-Geral da República, ele foi aprovado ontem, se houvesse dúvidas com relação a isso, não teria acontecido, de goleada. Ele, na CCJ, ele foi aprovado por 23 votos a 3, é meio que um 7-1 ali do Brasil, e no plenário chegou a 68 a 10. É um placar raro de se ver, até porque os 10 que votaram contra a indicação do procurador Aras é um número muito inferior ao total da oposição existente no Senado. Portanto, até a oposição aprovou o novo Procurador-Geral da República. E olha, foi preso no Novo Gama o terceiro envolvido no assassinato do padre Casimiro. Daniel Souza da Cruz é apontado como mentor intelectual do roubo à igreja, que aconteceu no último sábado e acabou com a morte do padre. Um menor continua foragido. A polícia prendeu mais um envolvido na morte do padre Casemiro. Daniel Souza da Cruz foi preso no Novo Gama na tarde desta quarta-feira. Ele já é o terceiro suspeito de participar do crime. Na terça-feira foram presos Alessandro de Anchieta, de 19 anos, e Antônio Almeida, de 32. A dupla estava em Valparaíso, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Antônio tem passagem por homicídio e tráfico de drogas. A prisão dos envolvidos no crime traz uma sensação de segurança e justiça para a comunidade católica, que tenta retomar a rotina depois do crime. A gente tem percebido realmente essa intranquilidade das pessoas aqui, o medo que ainda paira, e como a gente vai vendo a questão se resolvendo, né, aos poucos, vai dando um pouco mais de tranquilidade do senso de justiça, e a partir daí o medo vai se deixando o coração, a tranquilidade vai surgindo, né? A polícia ainda segue na busca de mais um envolvido no crime, um menor de idade, que ainda não foi identificado. Os criminosos foram reconhecidos depois da investigação ter acesso às imagens das câmeras de segurança de um prédio vizinho à igreja. É possível ver o grupo pulando o muro que cerca a paróquia Nossa Senhora da Saúde, logo após o crime, por volta das 10 da noite de sábado. Eles estavam com mochilas e um deles aparece com um computador. Depois do ocorrido, o padre João Firmino admite que medidas de segurança estão sendo tomadas para diminuir o medo de quem frequenta o local. Estamos pensando em como fazer tudo isso, mas é aquela coisa um pouco mais morosa para pensar bem, para não ser somente resolver uma questão para pelo menos mostrar, mas sim algo que possa dar sentido real a tudo aquilo que possa gerar um pouco mais de segurança para todos que aqui usam, trabalham, rezam, celebram, para todos nós. A polícia acredita que o grupo conhecia a rotina da paróquia e do padre. Durante o latrocínio, quando o roubo é seguido de morte, eles teriam se dividido para arrombar os cofres da igreja, que ficam em andares diferentes. Eles usaram ferramentas que estavam no local para fazer o arrombamento. A polícia também conseguiu apreender um carro que teria sido utilizado pelo grupo para ir de Valparaíso até Santa Maria, onde eles pegaram BRT para o plano piloto no dia do crime. Também foram recuperados pelos policiais outros objetos que pertenciam ao padre, como computadores e celulares.
E olha, o julgamento de Adriana Vilela entra no 4º dia. Agora o júri ouve testemunhas de defesa, o último passo antes do tão esperado depoimento da mulher acusada de mandar matar o pai, a mãe e a empregada da família. Natália Paz, ao vivo, atualiza tudo pra gente. Natália, boa tarde. Como é que foi essa manhã hoje aí? Boa tarde, Renata, a todos que acompanham o Band Cidade. Uma manhã até o momento um pouco mais calma que a de ontem. Esse julgamento, ele deveria ter começado, esse 4º dia de julgamento aqui, ele deveria ter começado às 8 horas da manhã, mas teve um atraso aí de pouco mais de 1 hora. Como você falou, o dia de hoje, ele é totalmente, então, destinado a ouvir os depoimentos de defesa. 10 pessoas foram convocadas, então, estão aqui e podem prestar seus depoimentos de defesa ao longo do dia. Falou até o momento Enio Esteves, que é irmão de um ex-namorado aí de Adriana, irmão de um homem que teve um relacionamento amoroso com Adriana. E fala agora Geraldo Flávio de Macedo, que é advogado que atuava em Montalvânia, em Minas Gerais. Ele bate aí na tecla de que não conhecia Adriana, não conhecia as vítimas e em diversos momentos aí teve pequenos bate-bocas entre os advogados de acusação e essa testemunha de defesa, tendo até que o juiz fazer com que eles parassem de discutir para continuar, então, as perguntas em relação a esta testemunha. A gente lembra que a expectativa era de que Adriana fosse ouvida hoje, esse julgamento terminasse amanhã, mas por causa da grande quantidade de testemunhas que ainda precisam falar, que foram convocadas para falar, e também por causa dos depoimentos longos que já foram prestados, esse julgamento ele pode se estender sábado, domingo e continuar ainda semana que vem. Ontem teve mais um momento aí de bate-boca, esse aí um pouquinho pior, foi entre os advogados de defesa e os de acusação. Enquanto a defesa aí fazia diversas perguntas a uma testemunha, um assistente de acusação, ele começou a se exaltar falando que a defesa estava mentindo, que os advogados de Adriana estavam mentindo. Então, este é o clima por aqui. Existe uma expectativa muito grande em cima do depoimento de Adriana, que deveria acontecer hoje, mas só vai acontecer depois que todas as testemunhas de defesa forem ouvidas. E teve ainda uma testemunha de acusação que deveria ter prestado depoimento ontem, mas não prestou. Essa testemunha, ele é um policial civil responsável por aquele laudo que a gente falou ontem, que acusa, então, que coloca a palma da mão de Adriana dentro do apartamento da família momentos antes do crime. Então a gente vai seguir acompanhando esse julgamento e traz mais informações ao longo da programação. Renata? E Natália, muito obrigada, boa tarde para você. Um caso bastante complexo, né, Cláudio, que marcou aí, esse crime marcou aqui na capital do país. Então havia uma previsão de que terminasse na sexta, agora já se fala em terminar na segunda. Então são várias particularidades desse crime, desse caso, né? Exatamente. É uma das coisas mais até curiosas, quase engraçadas que tem se não fosse trágico, né, nesse inquérito, nesse caso, é a tal da palma da mão da Adriana Vilela no apartamento do pai. Como se encontrar impressões ou sinais da presença de filhos na casa dos pais fosse alguma coisa absolutamente incomum. Mas o que é incomum mesmo nesse laudo é que o laudo foi feito, o tal do exame foi feito 1 ano e meio depois do crime. E disseram lá que talvez um GPS do além tenha dito, isso aqui essa palma da mão foi registrada horas antes do crime ou momentos antes do crime. Não há nem na ficção de investigação policial há nada que garanta, não há nenhum exame que cientificamente aceite que prove isso, né? Uma das acusações, um dos suportes centrais da acusação contra a Adriana Vilela é o fato, seria o suposto relacionamento ruim que ela teria com os pais. E a polícia mostra um e-mail em que ela pede aumento, em que ela está pedindo para aumentar o valor de uma mesada que ela recebia dos pais, etc. A polícia só usa esse e-mail. O site Diário do Poder hoje publicou, inclusive, uma série de e-mails, de troca de e-mails de Adriana Vilela com a mãe, em que mostra ali um relacionamento absolutamente afetuoso, um relacionamento comum entre mãe e filha,
em que se tratam de forma carinhosa, respeitosa, que sempre terminam as mensagens dizendo que uma ama a outra. Ela se refere ao pai como muito querido e muito amado. Enfim, a acusação contra a Adriana Vilela, eu ainda custo acreditar que seja verdadeira. E você vai ver a seguir, Congresso mantém vetos e empresas aéreas seguem cobrando pelo despacho de bagagens. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 48 minutos. Hoje é o Dia Nacional dos Surdos. No Brasil, pelo menos 3% da população tem deficiência auditiva, o que representa quase 6 milhões de brasileiros. Mas o que pode levar uma pessoa a nascer surda? E mais, como perceber que tem um bebê que tem problemas aí de audição e o que fazer? A gente faz essas perguntas para a otorrino pediatra Larissa Vilela. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, doutora? Obrigada. Quais são os primeiros sintomas ou sinais que os pais devem ficar atentos com relação ao bebê? Bom, acho que a primeira coisa que é importante lembrar é que toda criança tem que sair da maternidade com uma triagem auditiva feita. Então, em 2010 foi feita uma lei que obriga todas as maternidades a fornecer esse teste para as crianças, tanto particulares quanto públicas. Então, isso é o mais importante, que a sua criança tem que sair da maternidade com o teste de orelhinha feito e passado nesse teste. Caso o que poderia perceber em casa, né? A gente perceberia que a criança não responde aos chamados, barulhos muito intensos não assustam. Isso a partir de qual idade? Desde recém-nascido. Tá. Barulhos intensos não assustam uma criança, isso não é habitual. Ou quando você chama, a criança não olha, a criança não mostra sinais de reação aos sons. São os primeiros sinais da perda auditiva na criança. Muito bem. Existem fatores externos durante a gestação que podem levar a uma criança a nascer com problema de surdez ou até mesmo surda? Isso, então as surdezes podem ser tanto genéticas quanto por fatores ambientais. Dentro dos fatores ambientais, a gente pode ter uma vasta gama de problemas que podem acontecer, desde infecções virais ou bacterianas durante a gestação, ou até uso de medicações, uso de álcool. Por exemplo, que tipo de medicações? A gente poderia citar, por exemplo, talidomida, ácido retinóico, os quininos, são algumas medicações. E o álcool também, que a gente reforça muito com as mães, que é muito importante evitar durante a gestação, pode causar surdez. Sim. Os bebês prematuros, eles podem ter uma tendência maior a adquirir ou ter essa doença ou problemas de audição? Existem os fatores de risco, né? As crianças prematuras ou de baixo peso, elas estão dentro dos fatores de risco. E por isso elas têm que ter uma avaliação mais detalhada dessa audição e mais cuidadosa. Sim. Existem doenças, inclusive a própria sífilis, né, doutora, que é importante a gente destacar, que vem aumentando bastante o número de casos de sífilis, que também pode causar a surdez na criança. Perfeito. Então, infelizmente, a gente tem visto aumento de casos de sífilis na nossa população por uma falta de prevenção. E a gente sabe que infecções durante a gestação, como sífilis, citomegalovírus, rubéola ou toxoplasmose, elas podem causar perda auditiva na criança. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde. Fim da novela da cobrança de bagagem despachada nos aeroportos, o Congresso Nacional manteve o veto do presidente Bolsonaro que permite a cobrança de bagagens de até 23 quilos despachadas em voos domésticos. O placar da votação foi de 247 votos pela rejeição do veto e 187 pela manutenção, mas eram necessários 257 votos contra para a derrubada. Com a manutenção do veto pela Câmara, o tema não precisou ser analisado pelos senadores. Assim, continua valendo a resolução da ANAC sobre o assunto. A autorização para a cobrança do despacho de bagagem foi dada em 2016 pela agência. A mesma norma permite que o passageiro leve na cabine uma bagagem de mão de até 10 quilos. A promessa inicial era que, com a cobrança, os valores das passagens aéreas diminuiria, o que não aconteceu. Uma grande falácia aí, né, Cláudio Humberto, infelizmente. O que a gente viu foi o triunfo do poder econômico, né? É a vontade das companhias aéreas prevalecendo sobre o Congresso Nacional. É muito comum isso, tem sido, infelizmente, muito comum. Decisões de agências reguladoras que só atendem e beneficiam as empresas reguladas, e em prejuízo dos cidadãos, né? A gente vê isso no caso das empresas aéreas, mandando e desmandando na ANAC e no Congresso. A gente vê isso na questão dos planos de saúde. Imagine que no ano passado foi criada uma CPI dos planos de saúde no Senado que não saiu do lugar.
mataram a pau a CPI, vê, né? aproveitaram ali aquela coisa da eleição, né, da campanha eleitoral, etc. e tal, e na calada da noite, olha, mataram por inanição aquela CPI. A gente está vendo aí a Câmara, que também nas comissões técnicas e tal, já estão dominadas por representantes do lobby, da máfia, das distribuidoras de combustíveis, que vão também sufocar um movimento ali que começou para a venda direta de quem produz combustível, seja gasolina, seja álcool, o direito desses produtores, refinarias e usineiros, de venderem o seu produto diretamente aos postos. Mas não, tem uma regra da Agência Nacional do Petróleo, outra agência reguladora que capitulou diante das empresas reguladas, que obriga as pessoas a entregarem o produto, o combustível, à distribuidora, que mete ali 30% de margem, de lucro, né? Acrescenta, portanto, o custo final do combustível em 30% e sempre em prejuízo da gente. É uma lástima que o Congresso Nacional não consiga se impor a esses lobbies. É verdade. Olha, vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento, promovido pela TV Band Brasília e Rádio Band News FM, vai ser no dia 5 de outubro, no Bosque do Sudoeste. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019. E você vai ver a seguir, depois de 113 dias, finalmente a chuva chegou. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. 12 horas e 56 minutos após longos 113 dias de muito calor e tempo seco, finalmente a chuva chegou. Ontem choveu em diversas áreas daqui do DF e a previsão é de mais chuva hoje à tarde. No início da noite de ontem, moradores de algumas regiões do DF foram surpreendidos com a chegada da chuva. Após um longo período de seca, o ar ficou um pouco mais úmido. E a chuva deve continuar nos próximos dias. Ainda hoje, a previsão é de chuva com trovoadas em áreas isoladas, com a máxima de 32 graus e a mínima de 20 graus. E amanhã a previsão é de tempo nublado. No sábado, pode chover também em áreas isoladas. Coisa boa, né? E olha, a Embaixada Chinesa promoveu ontem um evento em comemoração aos 70 anos da República Popular da China. O Centro Internacional de Convenções virou um pedacinho da China. Veja só. As mais de 100 fotos mostram a evolução da China nos últimos anos. As cidades que viraram grandes metrópoles, a população que cresceu e vem prosperando junto com o país, que já é a segunda potência mundial. Tudo isso pode ser visto numa exposição comemorativa aos 70 anos de fundação da República Popular da China, promovida pela Embaixada do país aqui em Brasília. Mais de 60 milhões de pessoas que saíram da pobreza. A China é um segundo maior economia mundial. Também está sendo comemorados os 45 anos de relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Com isso, os laços econômicos se estreitaram cada vez mais e o país se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. A China já é, desde 2009, o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, 2018, nós tivemos uma corrente de comércio bilateral de quase 100 bilhões de dólares, que é perto de 25% de toda a corrente brasileira. A parceria entre as nações é fundamental para o desenvolvimento dos dois lados. A China e o Brasil estabeleceram uma amizade profunda e uma parceria estratégica global. E vamos culminar o ano justamente com a visita do presidente Bolsonaro em outubro e com a vinda do presidente Xi Jinping para a cúpula do BRICS em novembro. Isso apenas mostra tanto a prioridade que o Brasil confere às relações com a China, como também a prioridade que a China confere às relações com o Brasil. Para celebrar o Dia Nacional da República Popular da China, comemorado em 1º de outubro, a Orquestra de Câmara do Conservatório Central da China fez uma apresentação que encantou a todos os presentes. Legal, né? E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas daí de onde você mora, o WhatsApp do Band Cidade. Anote o nosso número
9976-9204. 99976-9204. E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Eu espero você. Tchau, tchau.